Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Refran e na aula de hoje a gente vai estudar um conteúdo do sétimo ano muito importante, que é sobre as expressões com multiplicações e divisões de números inteiros. É uma parte que você vai utilizar ele tanto no sétimo, oitavo, nono e no ensino médio, tá ok? Então, vamos começar aqui nosso estudo. Então, vamos à nossa leitura. Na aula de hoje, pessoal, retomaremos as resoluções de expressões numéricas, vistas anteriormente em nossas aulas. Mas o nosso foco neste momento estará voltado para as operações de divisão e multiplicação, tá ok? Então, a gente tem que relembrar um pouco sobre as operações com os números inteiros. Mas para isso a gente precisa ver a definição. Antes de tratarmos das operações com números inteiros, devemos recordar quais são os elementos que fazem parte desse conjunto, Pertence aos conjuntos dos números inteiros todos os números positivos, negativos e o zero, Olha aqui como é que é o símbolo do conjunto dos números inteiros. Veja que nós temos a letra Z, Essa letra Z é a letra que representa os números inteiros. Você percebe que existe uma quantidade ali infinitas de números, que vai lá do menos infinito, ou seja, tem quantidades infinitas de números negativos, chega no zero, e depois vou ter números infinitos que são positivos. Por isso que na definição é falado que é constituído por números positivos, negativos e o zero, Outra forma a gente pode falar é porque o zero é nosso ponto de referência. Na direita dele são os positivos e à esquerda são os negativos. Lembrando que o zero, ele não tem sinal e o zero ele é par, tá ok? Outro ponto que a gente pode falar para vocês é o seguinte, que as operações com os números inteiros estão relacionadas com a soma, subtração, divisão e multiplicação. E ao realizar alguma das quatro operações com esses números, devemos também operar o sinal que acompanha, Olha, eu vou explicar melhor esse ponto para você entender. Quando a gente vai fazer a operação de adição e subtração, nós temos que olhar dois momentos. Temos que fazer o cálculo numérico, ok? Mas tem que olhar o sinal, nosso ponto de referência. E na multiplicação também é importante que você tenha cuidado com o sinal. Porque não basta você saber a tabuada da multiplicação ou da divisão. Você tem que observar o sinal, que a gente vai ver a seguir. Tá ok? Combinado? Então, prosseguindo aqui com a nossa leitura, a gente tem que ver o sinal que acompanha e a gente vai falar um pouco mais sobre algo mais específico da multiplicação e divisão com esses números que são inteiros. Vamos lá, fazendo a leitura. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinais positivos. Olha aí a regrinha, Quando eu multiplico números com sinais iguais, pode ser positivo com positivo ou negativo com negativo, o resultado sempre será positivo. Depois ali você vê a divisão entre dois números, na verdade, na divisão com sinais iguais, tanto positivo com positivo, negativo com negativo, também terá um resultado positivo, Professor, mas com símbolo ainda não entendi direito. Vamos ver aqui numericamente para você entender, Olha que nosso primeiro exemplo é mais 2 vezes mais 4. Veja que os dois são positivos, Então, quando você multiplica 2 vezes 4 é 8. Então, como tem sinais iguais, fica positivo. O segundo exemplo, visivelmente, nós temos menos 4 vezes menos 10. Multiplicando, nós temos 4 vezes 10 igual a 40. Como os dois sinais dos elementos que nós estamos multiplicando são iguais, então o resultado vai ficar positivo. Eu vou falar agora de um modo diferente, que a gente usa diretamente na sala de aula. Nós temos menos 20 dividido para menos 2. Quando você divide 20 para 2 é igual a 10. E a gente geralmente fala assim, menos com menos é mais. Que a gente chama de jogo de sinais. Assim como mais 15 dividido para mais 3, dividindo 15 para 3 é igual a 5. E mais com mais vai ser mais, ok? Então, pessoal, aqui comigo, uma regrinha de novo. Quando você multiplica com sinais iguais, sempre será positivo, Ou faz aquela regrinha, mais com mais vai dar mais e menos com menos vai dar mais, ok? Então, grave isso aí, que é o nosso primeiro momento. Vamos ver aqui agora o segundo como é que é. Vamos fazer aqui a leitura, para que você entenda melhor. Então, aqui falando ainda da multiplicação e divisões com os inteiros, vamos falar agora do outro momento, agora com sinais diferentes, Vamos fazer aqui a leitura juntos. Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal negativo, Perceba a regrinha ali, quando eu multiplico um positivo com negativo ou negativo com positivo, o resultado será negativo, Professor, e a divisão? A mesma situação. Veja ali,
nos dois finais que quando eu divido um número positivo com negativo e o negativo com positivo, o resultado será negativo, ok? E numericamente a gente pode ver isso, né? Eu tenho ali mais 6 vezes menos 7 igual a menos 42, né? Menos 12 vezes mais 2, multiplico e menos com mais vai ficar menos, né? Percebam que nas multiplicações todos têm sinais opostos, né? Mais 100 dividido para menos 2, dividido 100 para 2 igual a 50. E mais com menos, né? Sinais diferentes fica negativo. E para finalizar, menos 125 dividido para 5, menos com mais vai ficar menos, e quando você divide 125 para 5 é igual a 25, resultando, né, nesse quociente igual a menos 25, né? Então, pessoal, fazendo aqui o resumo, né, você tem que entender o seguinte, nós temos dois momentos, sinais iguais, o resultado vai ficar positivo, sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo, ou mais com mais vai ficar mais, né? Menos com menos vai ficar mais com menos e menos com mais vai ficar negativo o resultado, tá ok? É uma forma de você lembrar desse conteúdo melhor. Depois que a gente fez essas definições, vamos fazer aqui agora alguns exemplos de algumas expressões para que você entenda melhor o conteúdo, ok? Então, veja aqui na nossa tela, né, o nosso exemplo número 1, né, e a gente tem uma diferença, né, entre dois produtos, né? Então, é preciso falar o seguinte, que para resolver uma expressão numérica, ou seja, cálculos que envolvem números, devemos obedecer uma certa ordem, né, relacionados a parênteses, colchetes e chaves, pessoal. Isso é muito importante, tem uma ordem, não é fazer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Você tem que obedecer primeiro o que está dentro do parênteses, depois dos colchetes e chaves, né? Perceba que nós temos ali temos 2 vezes 3, menos 4 vezes 5. Então, vamos fazer as multiplicações que estão dentro do parênteses, né? E ali nós temos 2 vezes 3 é igual a 6. Aqui a gente repete o sinal negativo. E quando eu faço o produto de 4 e 5, vai ser igual a 20, né? Lembre que o 6 eu vou repetir, né? E o sinal de menos vai fazer, né, a junção com o número mais 20. Porque o menos, para quem não lembra, ele significa oposto. E o oposto de mais 20 é menos 20. Aí nós temos 6 menos 20. Aí tem aquela regrinha das aulas anteriores. Sinais diferentes faz o quê? Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então, por isso que a solução dessa expressão numérica é igual a menos 14. Menos 14 é um número inteiro, tá ok? Esse aqui é o nosso exemplo número 1, né? Vamos fazer aqui nosso segundo, exemplo número 2. Pois é necessário que a gente faça mais exemplos possíveis para que você entenda o conteúdo, né? Então, não esqueça que existe uma ordem, né? Primeiro você tem que fazer o que está dentro do parênteses, depois colchetes e por último chaves. Nesse exemplo nós temos aí colchetes e parênteses. Então, vamos fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Então, nós vemos ali que vou fazer o produto de 6 e 2, vai ficar igual a 12, eu vou multiplicar com 3, que estão dentro dos colchetes. Já o segundo produto ali, ó, eu vou ter que fazer a multiplicação, né, da diferença entre 4 e menos 5. Então, a diferença entre os dois números é igual a menos 1. Professor, o que eu faço agora? Vamos tirar os valores que estão dentro do parênteses. Mas, inicialmente, né, depois que a gente faz a multiplicação ali do 6 vezes 2, vou ter que fazer o produto entre 12 e 3. Pessoal, quando eu falo produto, eu estou dizendo da multiplicação, né? Então, quando eu multiplico 12 vezes 3 igual a 36, eu tenho 36 vezes menos 1, né? Agora ficou mais tranquilo, né? Quando eu multiplico esses dois valores, será igual a menos 36. Porque na multiplicação, lembre, sinais diferentes, o resultado é negativo. Ou mais com menos vai ficar menos. Esse é nosso exemplo número 2, ok? Feito o primeiro e o segundo, né? Vamos para o nosso terceiro. Pessoal, é bem comum nós, professores, falarmos para você obedecer a ordem. Não esqueça, parênteses, colchetes e chaves. Nesse exemplo, nós temos os 3. Vamos fazer o que está dentro do parênteses primeiro, depois o que está no colchete e, por fim, o que está dentro de chaves. Então, aqui você percebe que foi feito o produto entre 5 e 2. 5 vezes 2 é igual, né, a 10. Repito aqui o menos 4, o mais 2 e o menos 7. Lembrando de outro ponto. Entre a multiplicação e a adição, primeiro multiplica. Existe a ordem, que é assim, entre multiplicar e dividir, são os primeiros, e depois, por fim, né, adição e subtração.
Feito isso, essa ordem, tá? A gente trabalha com essas outras anteriormente determinadas aí, entre parênteses, chaves e colchetes. Voltando aqui para o nosso exercício, né? Nós temos que fazer ali o cálculo que está entre, né, os parênteses. E visivelmente, né, 10 menos 4 é igual a 6. Né? Repito novamente os valores que estão depois, que é mais 2 menos 7. E tirando o parênteses, vou ter que fazer entre os colchetes 6 mais 2, que vai ser igual, né, a 8. Esse 8 vai ter que ser multiplicado com menos 7. Aí nós vamos naquela regrinha. Quando eu multiplico números com sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo. E 8 vezes 7 vai ser igual a, vamos colocar aqui, menos 56, ok? Não esqueça da regra. Você pode deixar entre colchetes ou não, mas o produto terá que ser igual a menos 56, ok? Então, pessoal, se eu fosse determinar algumas palavras-chave, o que nós estudamos hoje, né? É sobre a multiplicação, a divisão, a expressão e a ordem. Então, vem aqui comigo, fazer um resumo com vocês. Na multiplicação e divisão, é a parte que nós estamos trabalhando com números inteiros. O que é número inteiro? São os números positivos e negativos que a gente pode escalonar de uma em uma unidade, ok? Nas regras das multiplicações e divisões, a gente pode fazer assim. Mais com mais vai ser mais, menos com menos vai ser mais, sinais opostos negativo, né? E a gente tem algumas expressões que precisam seguir uma ordem. Primeiro, parênteses, depois colchetes e, por fim, chaves. Tem que ser essa ordem. Se você não fazer nessa ordem, você vai errar em algum momento, tá ok? Então, fechamos aqui a nossa aula. Se você precisar rever algum tipo de conteúdo, não esqueça de entrar na plataforma Eduque, tá ok? E até a próxima aula, pessoal. Até breve.